Comentário mensal de agosto de 2023, um mês que com certeza você deve ter ouvido falar da maior sequência de quedas do Ibovespa, algo que não, desde a criação da série histórica em 1968, nunca caiu durante 13 pregões consecutivos. Né? Vale ressaltar que não foi uma queda expressiva, né? Foram várias quedas pequenas. Eu quero trazer também nesse comentário mensal a leitura da equipe da API Capital, que foi participar da maior feira de investimentos do mundo. Um evento com vários participantes de mercado, desde a ala política, área técnica, gestores, clientes, enfim. Um evento que trouxe insights interessantes e que eu quero compartilhar os principais deles aqui. Né? Foram 3 dias intensos, eu quero trazer aqui os principais insights. Tá? Esse é o objetivo do comentário mensal desse mês. Meu nome é Guilherme Barbosa, se é a sua primeira vez aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou sócio fundador da API Capital. Uma leitura que eu quero trazer com relação ao que aconteceu em agosto, eu não quero ficar preso à questão de que os juros americanos subiu e que isso drena a capital. Metade da bolsa aqui no Brasil é de gringo. Então, se você tem um investimento lá fora que atrai capital, como o título longo, né, do Tesouro Americano, com uma taxa que não se via desde 2008, isso vai drenar capital aqui. Não drenou só capital aqui, drenou capital do mundo como um todo. Eu não quero ficar nisso, né? Quero trazer a análise para outras 2 questões. Né? A primeira delas é a seguinte: se você estava empolgado em comprar a bolsa quando ela estava na casa dos 120 mil pontos, e agora, na casa dos 115 mil pontos, você não está empolgado, a reflexão que eu quero te trazer é a seguinte: para de investir em bolsa. Para. Porque o que você está fazendo, o teu viés vai te levar a tomar decisões erradas. Busca estudar por conta própria, busca contar com o apoio de alguém que é independente, para você não perder dinheiro. Porque o que mudou de lá para cá foram poucas coisas. Não deveriam ter mudado o teu apetite para investir em renda variável. O teu apetite para investir em renda variável não pode mudar num período tão curto de tempo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é muita gente estava em dúvida, porque o Banco Central cortou os juros em 0,50%, né? 0,50%, e isso não mexeu com a Bolsa. Olha, se tem uma das coisas que o mercado é eficiente em precificar, é o impacto dos juros na Bolsa. De fato, existe uma grande correlação, que é negativa, né? Ou seja, quando os juros estão caindo, a tendência é que a Bolsa suba. Então, o mercado é eficiente em fazer essa leitura. Mas essa leitura, ela não é pontual. O mercado antecipa essa leitura. E já tem alguns meses que está precificado na curva de juros futuro que o Brasil vai caminhar dos 13,75 que estava, agora está em 13,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo, até alguma coisa perto de 10% ali por 2025. Então, isso já está precificado há algum tempo. Então, essa trajetória de juros, que pode mudar um pouco, está dado que essa trajetória vai ser de cortes de 0,50 nas próximas reuniões. O Banco Central deixou isso bem claro na ata. Portanto, quando que vai começar a mudar? Se final de 2025 começar a mostrar que não é mais 10, que é 12, ou que não é mais 10, é 7, é 8. Então, aí sim, a gente vai começar a ter uma mudança na Bolsa por causa dos juros. Após a reunião, não é o momento que a gente tem que estar olhando para o impacto na Bolsa. A gente tem que estar olhando muito mais para a curva de juros. Tanto é que é um dado tão importante que é um item que a gente monitora aqui diariamente na API Capital. Partindo para o segundo tópico do comentário mensal deste mês, sobre a Expert XP, que é hoje a maior feira de investimentos do mundo, né? E é interessante, né? Porque o brasileiro está começando a investir, não tem muito tempo que o brasileiro está investindo, mas a gente já organiza a maior feira, né? Uma feira bastante interessante, né? Tivemos lá liderança da Câmara dos Deputados, diretor do Banco Central, ministro da Fazenda, vários gestores importantes na feira. Né? E uma das leituras que a gente saiu conversando entre a equipe da API é que o mercado está com um viés mais positivo para o Brasil, por conta das reformas que vêm acontecendo no Brasil desde 2017. Né? Então, teve reforma trabalhista, teve reforma previdenciária, teve lei das SAs que mudou. E, assim, eu não vou citar todas aqui, porque com certeza eu vou esquecer alguma, mas foram várias. Mais recentemente, a reforma tributária, o arcabouço fiscal,
Tudo isso, né, independente do Banco Central, todas essas melhorias, né, foram muito positivas para esses anos recentes e são extremamente positivos para os próximos anos. Tá? E mais do que isso, mais do que a aprovação dessas reformas, e aqui eu não estou nem discutindo o mérito de, por exemplo, o arcabouço fiscal. Poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Tudo sempre pode ser melhor. Mas eu estou discutindo mais a direção, né? A direção dessas reformas, o que está sendo mirado. Eu estou mais olhando nesse quesito. E nesse sentido eu entendo que a gente tem avançado, né? E essa leitura ficou bastante clara lá na feira, alguns gestores inclusive pontuando isso de forma direta, outros de forma indireta, né? E o ponto principal, além da direção, é a robustez dessas mudanças, que pararam de pé. Né? Num primeiro semestre, em que várias dessas questões foram colocadas à prova. Por exemplo, quiseram questionar a independência do Banco Central, quiseram questionar o marco do saneamento, quiseram derrubar algumas dessas evoluções e não conseguiram. Então, isso foi, então, número um, as reformas, né, as mudanças, enfim, foram as leis, né, que foram melhoradas, e número dois, elas têm ficado de pé. Então, a gente sai com uma visão positiva de Brasil nesse sentido. Pegando o arcabouço fiscal, por exemplo, a dívida no Brasil, historicamente, ela cresce a IPCA mais 6. No arcabouço, está travado em IPCA mais 2,5. Guilherme, será que o arcabouço fiscal vai parar de pé? Será que 2024 a gente vai ter mesmo, o Brasil vai cumprir a meta de zero no déficit, ou seja, o que o Brasil arrecadar vai ser o que o Brasil vai gastar, ou seja, vai dar zero? Não sei, eu tenho dúvidas, né? É bastante difícil. Você olha as contas, faltam algumas centenas de bilhões para fechar essa conta. Mas que não seja zero, que seja menos meio. Né? Teve um gestor lá que comentou assim, olha, se vier menos um, a gente não tá tão, não vai olhar isso de forma tão negativa. Né? Claro, o contexto importa, né? É menos um, mas tentou bater a meta, enfim, teve todo um esforço, né, para bater o zero. Esse gestor colocou, né, que isso não seria tão negativo. Tá? Porque tem um outro ponto relevante para isso. O Lira estava lá, né, presidente da Câmara dos Deputados, e ele foi muito vocal em dizer que aumento de impostos estruturais, né, substanciais, dificilmente passará pelas duas casas, né, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, o governo vai precisar buscar equilibrar as contas públicas olhando o gasto. Né? Vai ter que olhar o gasto em algum momento. Né? O que é óbvio para a gente que administra o nosso próprio orçamento, quando está passando por algum tipo de recessão, que é olhar para o gasto, não é tão óbvio para o governo. Mas eles estão com essa cabeça. E no cenário global, o que é dado é que em algum momento vai acontecer uma recessão. Né? E aí parece aquelas previsões bem furadas, né? Mas eu quero trazer um pouquinho de contexto aqui para não ficar com cara de previsão furada. Né? Historicamente, os Estados Unidos têm juros baixos. Antes de começar a alta, estava em zero. E aí hoje está na casa de 5%. Então, assim, qualquer modelo matemático que você coloque essa mudança, principalmente na velocidade com que ela aconteceu, mostra que já deveria ter acontecido uma recessão nos Estados Unidos. Quando você coloca que para a inflação está fora da meta e o quanto que você precisa contrair a economia para trazer a inflação para a meta, também mostra que uma recessão é necessária, né, para acontecer isso. Por que essa recessão não aconteceu ainda? Um dos motivos é dado como o investimento fiscal. O gasto do governo, o investimento do próprio governo na economia, principalmente na área de infraestrutura. Então esse é um dos motivos. E o segundo motivo é uma resiliência da própria economia americana. Então as próprias empresas investindo, contratando. Tenho vários colegas que trabalharam comigo aqui no Brasil que foram enviados para trabalhar nos Estados Unidos por conta dessa falta de mão de obra. E um ponto interessante do porquê que está tendo tanto investimento nos Estados Unidos é o momento atual, um pouco mais delicado do ponto de vista de guerras, do ponto de vista de conflitos. Então a gente passou por muito tempo com uma globalização, então manda a manufatura para onde? Para onde é mais barato. Mas tem conflito nesse lugar? Não tem? O quão confiável é o governo? Não importa, é mais barato, manda. Qual que é a discussão que está tendo agora? Olha, não faz tanto sentido ter a manufatura em qualquer lugar, só porque é mais barato. A gente tem que pensar também
nessa questão de conflitos. Começou a ser mais discutido o tal do onshore, né, que é a produção dentro do próprio país, nearshore, então falando dos Estados Unidos, a produção ali no México, que está pertinho, friendly shore, seria uma produção aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que não tem histórico de conflitos. Então, isso é uma outra coisa, né, um outro fator que está puxando a economia lá nos Estados Unidos do ponto de vista de investimentos. Com relação ao mês de agosto é isso, excelente negócio e um abraço.